Já imaginou poder desenhar, pintar, esculpir e modelar no computador e no celular com uma tela de desenho com uma sensibilidade quase tão realista que parece papel? É a nova série de displays interativos ou telas de desenho da XP Pen, a série Artist segunda geração ou Second Gen. Possui um design fino, leve e está disponível em 4 tamanhos de 10 a 16 polegadas. Eles vêm com uma caneta com chip inteligente X3 ou X3 sem mola, que proporciona ainda mais sensibilidade e pinceladas mais realistas. Nesse vídeo vamos explorar o modelo de 16 polegadas, o XP Pen Artist segunda geração, incluindo unboxing, configuração, teste de desempenho, ergonomia, teste de desenho. Note que esse vídeo é patrocinado pela XP Pen. Aqui no canal já existem 2 vídeos com reviews de telas de desenho da XP Pen, mas naqueles vídeos eu mesmo paguei pelos dispositivos. Dessa vez a XP Pen me enviou esse novo modelo para que eu faça um review, porque eles lançaram a loja oficial online no Brasil, com suporte a meios de pagamento brasileiros, como o Pix. Os links estão na descrição do vídeo. E até o dia 31 de agosto de 2023 você pode usar o cupom PARDALGAMES e ter 15% de desconto em todos os produtos da linha da segunda geração. Porém, entenda, por mais que esse vídeo seja patrocinado, esse review contém a minha opinião sincera, sem a interferência da XP Pen. Então vamos lá, vamos começar. O XP Pen Artist 16 segunda geração ou XP Pen Artist 16 Second Gen é um display interativo, ou melhor, é uma tela de desenho, de arte digital e produção multimídia. Isso não é um tablet propriamente dito, mas sim um monitor para computador, uma tela para computador. E uma das novidades em relação aos modelos anteriores é que esse modelo também é para celular, como a gente vai ver em mais detalhes mais adiante no vídeo. Sim, isso é uma tela de desenho que também funciona no celular. Então você precisa de um computador ou celular para usar esse dispositivo. Você não pode usar ele sozinho. Por ser um monitor com suporte à caneta de desenho, você pode usar absolutamente qualquer programa com ele. Então não se preocupe se você usa o Photoshop, o Krita, o Blender, ou Firepaca, ou qualquer outro programa. Se o seu computador suporta o programa, você pode usar com essa tela, até mesmo o Word, por exemplo. Não tem suporte touchscreen igual ao seu celular, você precisa usar a caneta que acompanha o dispositivo. Em comparação com a XP Pen Artist 24 Pro, que eu fiz o review 2 anos atrás, a caixa da Artist 16 segunda geração é drasticamente menor e muito mais leve. O dispositivo 24 tinha 7 kg e esse aqui tem menos de 2 kg. Mas é óbvio que isso vem primeiramente devido à diferença de tamanho. Uma tela tem 24 polegadas e essa aqui tem 16 polegadas. A caixa tem o tamanho de um cachorro salsicha de comprimento, ou 48 centímetros, e 29 centímetros de altura. Dentro da caixa, você pode encontrar então a tela ou o monitor, a caneta X3 Elite ou X3 Elite, um cabo USB 3 em 1 ou chamado de cabo USB todo em um cabo de extensão USB, 10 pontas adicionais de caneta, um extrator de ponta de caneta, o pano de limpeza, a luva para desenho, o guia, cartão de garantia, o plug de energia e vários adaptadores para diversos tipos de tomada. E depois de remover da embalagem, fica ainda mais óbvio porque é muito mais leve comparado com o modelo anterior de 24 polegadas. Essa nova geração da XP Pen é muito mais fina comparado com as gerações anteriores. Por sinal, eu também tenho uma XP Pen Deco M, que é uma mesa digitalizadora tradicional sem tela, que também é uma nova linha da XP Pen, e você pode ver como o design é consistente com essa Artist 16 segunda geração. Elas são bem parecidas. A tela completa tem 43 centímetros de comprimento, 25 centímetros de altura e 1,2 centímetros de espessura. Então é bem fino mesmo. E a área de trabalho útil, a tela propriamente dita, descontando as bordas e as Express Keys, é de 34 centímetros por 19 centímetros. Por sinal, as Express Keys sempre presentes em produtos da XP Pen são teclas de atalhos ou botões presentes na tela em que você pode configurar com qualquer configuração de tecla de atalho e comando no computador. Nesse modelo de 16 polegadas, são 10 Express Keys. Nos modelos menores de 10, 12 e 13 polegadas, são 8 teclas. No dispositivo, há apenas 2 pequenas portas USB-C discretas do lado direito.
Uma porta USB-C para você usar com um cabo USB-C que é vendido separadamente para laptops que não possuem entrada HDMI e para conectar o dispositivo no celular, como a gente vai ver mais tarde. E uma porta USB-C para você conectar com o cabo tudo em um no computador com HDMI, a passagem de dados USB tradicional e a energia na tomada. A tela tem uma película anti-reflexo de fábrica, algo que os modelos anteriores não possuíam. A tela é laminada, o que torna mais resistente a riscos e oferece melhor visibilidade em todos os ângulos. Ela tem essa sensação que eu gosto de chamar de macia ou cremosa. Você passa a mão assim, fica uma sensação muito boa. A resolução da tela é de 1920 por 1080, conhecido como Full HD ou 1080p. A frequência de atualização é 60 Hz. O meu monitor principal é de 144 Hz, onde eu uso o computador. E hoje em dia, quando uso monitores de 60 Hz, como essa XP Pen, a minha visão nota fantasmas quando eu movo o mouse ou barra de rolagem. Às vezes até me deixa tonto. Mas isso não é um problema da XP Pen. Até onde eu sei, não existem dispositivos de desenho que sejam 144 Hz. Em termos de cores, a tela possui contraste e calibragens padrão. Caso a imagem pareça lavada para você, basta ajustar o brilho com os botões aqui à direita. Diferentemente do Artist 24 Pro que eu fiz o review anteriormente, esses displays novos de 10 a 16 polegadas da segunda geração não acompanham uma base nem suporte, você precisa comprá-los separadamente no site da própria XP Pen. Isso para mim é um ponto negativo do produto. Na minha opinião, pelo menos esse modelo de 16 polegadas deveria vir com suporte, afinal ele já é grande demais para ficar completamente deitado na mesa, o que é horrível para as costas e para os braços. No meu caso, eu comprei um tempo atrás esse suporte inclinável para laptop na Amazon. Essa marca aqui é AGPTEC. Ele é muito barato e ainda está como novo, mesmo 5 anos depois. E mesmo para essa tela de 16 polegadas, ele se encaixou perfeitamente aqui. E o suporte ainda tem borracha nas pontas, assim ele não danifica, não fica raspando o produto. Para os drives e configuração, você tem que acessar o xp-pen.com/download, clicar no modelo do aparelho, nesse caso é o XP Pen Artist 16 2nd Gen, e baixar o driver de instalação. Conecte e ligue o dispositivo e instale o driver em seguida. Então você primeiro tem que ligar o dispositivo. E pronto, no software de configuração você pode calibrar a caneta, você pode ajustar a pressão de toque da caneta, além de configurar as teclas de atalho dos dois botões que existem na caneta, e as teclas de atalho e comandos das Express Keys. Cada configuração pode ser granular por software, ou seja, um conjunto de configurações para Photoshop, outro para Krita, etc., ou uma configuração global para tudo. E finalmente, depois de eu ter 3 outros dispositivos XP Pen, posso finalmente dizer que a experiência de configuração dessa vez é rápida e direta ao ponto, porque antes era um pé no saco configurar os dispositivos XP Pen. Sempre dava algum problema que me fazia perder horas e eu às vezes até desistia. Essa nova versão do software finalmente funcionou de primeira, pelo menos aqui no Windows 10, eu não sei nos outros sistemas operacionais. Vamos agora a uma das partes mais interessantes do review. Como é desenhar e pintar com esse dispositivo em termos de sensibilidade e precisão. Em relação a modelos anteriores, eu noto maior precisão da caneta. Isso é, onde quer que você encoste na tela, deve ser onde o desenho deve ser feito pelo software. Há muito menos parallax do que em relação a modelos anteriores. O parallax é quando você posiciona a caneta em um ponto da tela e o ponteiro do mouse ou o pincel do software não aparece exatamente na mesma posição. Aqui ainda há um pouco de parallax, como eu disse, mas muito menos que nos modelos mais antigos. E esse é o mais preciso que eu já tive até hoje em termos de dispositivos da XP Pen. Até então, todas as telas da XP Pen que eu tive tinham algum problema gravíssimo, que as linhas ficavam extremamente tremidas caso eu desenhasse devagar. Dessa vez, acredito que por ser nessa nova caneta com esse novo chip, essa nova tecnologia X3, o problema agora é quase inexistente. Como você pode ver, eu coloquei um livro para mostrar que eu estou fazendo usar como régua e realmente estou fazendo uma linha reta para mostrar a tremedura da linha. Note que quando você coloca traços rápidos, as linhas ficam sem qualquer tipo de distorção. Outro problema que persiste, mas também muito menos grave que em modelos antigos, é o tapering, que é esse formato de cadarço de tênis no final das linhas. Ele é muito mais suave do que anteriormente, o que para mim é uma vitória. Mas mesmo assim o efeito ainda persiste com pincéis mais grossos. Com pincéis finos,
ou por exemplo lápis digitais, o efeito não existe. E também o efeito, ou melhor, esse defeito, é dependente muito do software e dos brushes que você esteja utilizando. Até hoje, a melhor tela de desenho que eu já usei foi o iPad usando o Apple Pencil. A precisão do iPad é o que há de mais próximo ao papel. Porém, esse aqui é meu primeiro XP Pen que quase se aproxima da experiência que eu tive com o iPad, em termos de sensibilidade. Tanto que durante os meus testes, as minhas linhas chegavam a ser cortadas exatamente no momento em que eu levantava a caneta, devido à precisão dela detectar imediatamente que eu estava levantando. Em modelos anteriores havia atraso nesse momento, o que fazia com que a linha continuasse, ou atraso ao contrário, que às vezes não começava no mesmo momento que eu começasse a desenhar, o que realmente perdia essa sensação de sensibilidade. Uma das formas que testo se existe paralaxe ou não no dispositivo é posicionar a caneta nos cantos da tela. Isso foi outro ponto negativo que eu citei na tela de 24 polegadas da geração anterior. Era quase impossível colocar a caneta nos cantos, mesmo depois de calibrar dezenas de vezes. Dessa vez, a precisão foi adequada de imediato. Sem calibragem eu consegui alcançar os cantos da tela. Em relação à sensibilidade de pressão, a caneta tem 8.192 níveis de pressão, mas a pintura e a escultura dependem da calibragem e da sua sensibilidade pessoal de toque. Se você tiver uma mão mais pesada, você precisa obrigatoriamente calibrar isso no software da XP Pen, de forma com que exija mais força para que a caneta aplique menos pressão ou mais pressão na pintura, de acordo com a sua preferência. Os 8.192 níveis de pressão significam, em teoria, que você tem 8.192 possíveis camadas de desenho na hora da arte digital. Por exemplo, 8.192 variações de gradiente. Mas, em termos práticos, isso na verdade depende drasticamente da calibragem do driver, da força aplicada e principalmente de qual pincel, ou em inglês o brush, e o software que você esteja utilizando e da performance do seu computador. Então são muitas variáveis que dependem de você conseguir ter essas variações de pressão. E note que no celular, devido ao hardware do celular ser de mais baixa performance, é bem difícil ter tantas variações de pressão. E isso reflete o quanto você pode variar as cores e as opacidades da linha da pintura, e das formas e curvas na escultura 3D. No final das contas, uma das principais vantagens de usar uma caneta para arte digital ao invés do mouse é justamente essa possibilidade de diversos níveis de pressão. Para você ter ideia, o mouse tem apenas um nível de pressão em comparação. A caneta tem suporte à inclinação de até 60 graus, em inglês tilt. É como se fosse pegar um lápis ou pincel real e ao inclinar você vai pintar com a lateral do grafite ou vai mudar a direção do pincel, como você pode ver na imagem. Note que isso também é completamente dependente do pincel ou brush que você estiver utilizando. A maioria dos brushes não tem suporte a tilt. É possível usar os dispositivos dessa nova geração da XP Pen com apps de celular. Então você baixa um app de desenho no celular e você desenha usando esses apps, mas com a tela. Para minha surpresa, bastou eu conectar o cabo USB-C no celular e na tela que tudo funcionou imediatamente. Eu não precisei nem instalar nem configurar nada. Na verdade, eu nem sabia que isso era possível, fazer isso com o celular. Porém, note que o meu celular é um Galaxy S3 Pro e aprendi que essa possibilidade de uso na Samsung se chama Samsung DeX. Em todo caso, oficialmente há suporte imediato com a maioria dos celulares Samsung e Huawei. Se o seu celular for de outra marca, ele deve ser pelo menos Android 11 para usar com essas telas. Mas eu achei muito interessante essa premissa de ter essa tela enorme e poder sentar no sofá ou na cama para criar arte digital sem um computador por perto. Ainda mais que ela é bem leve, então dá para ficar com essa tela, por exemplo, apoiado na perna, que não vai machucar. E imagino que o modelo de 10 polegadas para esse propósito deve ser perfeito. No momento da gravação desse vídeo, o modelo a qual tenho em mãos, o Artist 16 segunda geração ou Artist 16 Second Gen, está custando R$ 3.999. O de 13 polegadas R$ 2.999, o 12 polegadas R$ 2.399 e o 10 polegadas apenas R$ 1.999. O cabo USB-C para USB-C para você usar as telas com laptops e celulares está custando R$ 129. Você pode comprar no site oficial da XP Pen no Brasil. O link está na descrição do vídeo. E a XP Pen forneceu um cupom especial para o canal. Se você usar o código Pardal Games na loja da XP Pen Brasil até o dia 31 de agosto de 2023,
você tem 15% de desconto nos produtos da segunda geração. Então vai lá, o cupom Pardal Games, o link está na descrição do vídeo. Para concluir, eu quero agradecer a XP Pen pelo apoio. Em quase 10 anos de canal é a primeira vez que recebo apoio dessa forma. Então, meus agradecimentos à XP Pen pela força e por acreditar no meu trabalho. É isso aí, obrigado por assistir, não esqueça de dar o like, se inscrever. Até a próxima.